Daniel estava na cova dos leões, o Senhor estava com ele. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam na fornalha, o Senhor estava com eles. Aleluia. O mesmo Deus está aqui hoje. Amém? Para te ouvir, querido. Para te atender. Para receber o seu louvor. Aleluia. A sua gratidão. Aleluia. Fala de uma mulher cujo filho que ela amava morreu. O profeta perguntou: como você vai? Ela respondeu dizendo: muito bem. E você diz que sua vida pereceu. Você diz até que Deus já te esqueceu. Você chora e reclama, pois esquece que Deus ama e prova aqueles que são filhos teus. Quem conhece Deus, a alma satisfaz, mesmo havendo dor, o coração tem paz. Deus estende suas asas, nada pode lhe tocar. Quer na bênção, quer na prova, tem paz. A história de um rapaz coagido a negar ao seu Senhor. Foi lançado aos leões, mas não negou, e da fúria dos leões Deus o livrou. Não espere a vitória triste assim. Peça a Deus para aumentar a sua fé. Pode o vento soprar e a palmeira balançar, mas os que esperam em Deus estão de pé. Quem conhece Deus, a alma satisfaz, mesmo havendo dor, o coração tem paz. Deus estende suas asas, nada pode lhe tocar. Quer na bênção, quer na prova, tem paz. Quem conhece Deus, a alma satisfaz, mesmo havendo dor, o coração tem paz. Deus estende suas asas, nada pode lhe tocar. Quer na bênção, quer na prova, tem paz. Quer na bênção, quer na prova, tem paz. Glória a Deus. Glória a Deus. Muitas vezes, quando nós estamos na luta, nós esquecemos que Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. A paz que Deus nos dá, queridos, é eterna. Aleluia. Glória a Deus. É isso. É a onda.
embargar minha vitória. Quem me garante nunca soube o que é perder. Tem nas mãos todo o poder quando luta é pra vencer. Quando Ele faz, não existe quem desfaz. Capacita o incapaz, dá vitória pra quem quer. E se Ele quer, usa o profeta para auxiliar. O azeite da viúva faz multiplicar. Rasga o céu e manda chuva pra te abençoar. E se Ele quer, volta o relógio só pra te honrar. Muda a lei, muda cenário só por te amar. Como esse Deus não há. E se Ele quer, faz o homem cheio da sua unção. Com apenas uma queixada põe 1000 homens ao chão. Jamais deixa um servo seu na mão. Ele é Deus de poder, faz vencer quem nele crê. Quando Ele faz, não existe quem desfaz. Capacita o incapaz, dá vitória pra quem quer. E se Ele quer, usa o profeta para auxiliar. O azeite da viúva faz multiplicar. Rasga o céu e manda chuva pra te abençoar. E se Ele quer, muda o relógio só pra te honrar. Muda a lei, muda cenário só por te amar. Como esse Deus não há. E se Ele quer, faz o homem cheio da sua unção. Com apenas uma queixada põe 1000 homens ao chão. Jamais deixa um servo seu na mão. Ele é Deus de poder, faz vencer quem nele crê. E se Ele quer, usa o profeta para auxiliar. O azeite da viúva faz multiplicar. Rasga o céu e manda chuva pra te abençoar. E se Ele quer, muda o relógio só pra te honrar. Muda a lei, muda cenário só por te amar. Como esse Deus não há. E se Ele quer, faz o homem cheio da sua unção. Com apenas uma queixada põe 1000 homens ao chão. Jamais deixa um servo seu na mão. Ele é Deus de poder, faz vencer quem nele crê. Ele é Deus de poder, faz vencer quem nele crê. Aleluia, glória a Deus. Pastor Neilton. Graças a Deus. Deus é fiel, meu. Glória ao seu nome do Senhor. Graças a Deus. Queria comentar a igreja mais uma vez. Em nome de Jesus Cristo. Nós faltamos uma semana para a conferência. E vou até falar antes que eu esqueça aqui. Até o Alan falou ali. Irmãos, tem um irmão querendo vir de Curitiba. O irmão Marcos Paulo querendo vir de Curitiba. Alguém pode hospedar esse irmão em casa? Se alguém puder hospedar,
pensa durante essa semana que a gente entra em contato com ele. Que fica mais fácil dele vir para cá, fica mais fácil da locomoção dele. Quantos anos ele tem? É um cara novo, é um rapaz novo, não é cheio de mania, não. Tá? Então, deve chegar na sexta-feira, que é feriado, deve chegar na sexta-feira, né? Irmão Marcos Paulo, diz ele que vai até arrumar um hotel para ficar, mas o hotel aqui é só longe, né? É só longe. Lá em casa vai ficar o Giovanni e a esposa dele, vai ficar lá em casa, o Giovanni, o Teófilo Noturno, vai ficar lá em casa com a esposa dele. Ele vai dar uma palavra aqui no sábado. Sábado ele tem uma palavra aqui, o irmão Giovanni, e aí vai vir para o meu irmão Marcos Paulo de Curitiba também. Amém? E aí, se algum irmão tiver disponibilidade, você fala com a gente. Durante essa semana a gente entra em contato com ele. Senão ele vai ficar lá no hotel mesmo. Aí ele ficando lá no hotel, aí se ele ficar no hotel, precisamos do irmão para fazer esse translado, às vezes, para buscar e trazer ele aqui. Amém? Graças a Deus. E o pastor Arlen vai pregar hoje. E eu queria falar uma coisa com o pastor Arlen. Falar uma coisa que essa igreja admira muito a sua coragem, admira muito a sua ousadia de pregar a palavra de Deus. Tem irmãos aqui que se espelham em você, irmão Arlen. Se espelham em você. Tem irmãos aqui que pregam na rua, pregam no ônibus, né, Rafael? Que se espelham em você. E nós aqui, nós oramos pela sua vida. Nós oramos pela sua vida. Então, mesmo você estando longe, lá em Santa Luzia, nós somos parte do corpo de Cristo, né? E isso não é para fazer média com ninguém, não precisamos fazer média com ninguém. Eu te conheço tem alguns anos e eu admiro a sua vida também, a sua coragem. Sem ser coragem, sem ser ousadia, eu te admiro pelo seu caráter, pela sua personalidade e pela sua graça diante de Deus. Você, a Dedé, as suas filhas, é muito caro para nós. Eles são muito caros para nós, nós oramos e intercedemos por você sim. Tá? Deus abençoe. Pode tomar o púlpito em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Deus te abençoe. Boa noite, graça e paz. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui junto com os irmãos para nós estarmos compartilhando um pouco da palavra de Deus. E que Deus possa sempre nos usar como exemplo para a glória do seu nome. Apesar de não sermos pessoas perfeitas, né, como ninguém é, mas a gente tem procurado ter zelo com a palavra de Deus, a ter amor pela obra de Deus. Eu acho que isso aqui é importante, porque Deus, quando Ele olha para cada um de nós, né, Ele nos olha como pessoas miseráveis, como pessoas que não têm nenhum mérito próprio diante da presença dEle. Então, é somente pela sua misericórdia que Ele nos concede essa graça de pregar a tua palavra, de falar do teu amor, de falar do teu reino. E eu louvo muito a Deus por Deus ter me proporcionado esse privilégio de ser um pregador da sua palavra. Porque hoje, um pregador verdadeiro da palavra de Deus, ele é muito rejeitado, né? As pessoas não têm prazer na palavra da verdade. Agora, quando se trata de pregadores que se associam às coisas mundanas, que se associam, né, àquilo que as grandes massas, que o povo gosta de ouvir, normalmente ele é um pregador muito bem-vindo, né? Todo mundo, né, gosta dele, né? Todo mundo tem prazer na palavra dele. E é justamente sobre isso que nós vamos estar pregando aqui nessa noite. Então eu louvo a Deus pela vida também do pastor Neilton, pela família dele, pelas oportunidades que ele tem me concedido de pregar aqui na igreja, porque eu não recebo convite para pregar em igreja. Mas a gente sabe que aquele que é de Deus, ele ouve a palavra de Deus. Agradeço também pela vida do irmão Valdinei, do irmão Ronaldo, que tem anos que está junto conosco ali, nos apoiando ali na praça, nas pregações. Pela vida do Rafael, a gente esteve conversando semana passada, né? Ele que está pregando dentro dos ônibus, né, Neilton?
Glória a Deus, irmão. Já preguei muito dentro de ônibus também. É muito problema, né? Pregar dentro de ônibus, né? Mas é uma bênção. Eu, quando comecei a pregar dentro do ônibus, aí a minha esposa trabalha comigo. Aí quando ela ia comigo de 11, aí dava aquele tumulto. Eu falava, não, vai embora na frente, deixa que eu vou. Depois vai no 11 da frente que eu vou pregar. E eu sei que todas as vezes que a gente vai pregar o evangelho, dá problema. Principalmente dentro de ônibus, né? Você começa a pregar a palavra de Deus dentro de ônibus, todo mundo fecha a cara, né, irmão? Eles não gostam. E eu já fui muito confrontado também dentro do ônibus. Que aí quando você começa a pregar que eles fecham a cara, e normalmente eu falava, né? Mas se o pessoal da Galocura, da Máfia Azul, tivesse quebrando tudo, que vocês maricona e ficava tudo calado. Aí dá aquele tumulto, né? Mas a gente sabe que é assim que a palavra de Deus funciona. É assim que a palavra de Deus é. A palavra de Deus, ela é espírito e é vida. E a palavra de Deus, ela não tem duas pontas. A palavra de Deus é uma coisa só. Então nós queremos abrir em 2 Timóteo, capítulo 4. Segunda Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1. Então, Paulo diz assim: conjuro-te, pois diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra, insta, a tempo e fora de tempo. Admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade de ensino, porque virá tempo em que nos suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceiras nos ouvidos, cercar-se-ão-se de mestre, segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre bem o teu ministério. Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Paulo, quando dirige essa carta a Timóteo, Paulo, então, aqui no 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo aqui, ele nos adverte que nós temos que estar firme diante de Deus. Estar firme diante de Deus não é estar envolvido com doutrinas legalistas humanas, não é estar envolvido com doutrinas humanas dentro das instituições religiosas. Como nós sempre falamos, hoje a grande maioria das congregações que levam o nome de igreja, elas não são igrejas, elas são instituições religiosas. Instituição religiosa é uma coisa, igreja de Cristo é outra coisa. A igreja de Cristo, ela é formada de pessoas que acreditam na palavra de Deus e que acreditam na obra redentora de Cristo. Esta é a verdadeira igreja de Cristo. Igreja de Cristo, ela não é feita de concreto, de tijolo. A igreja de Cristo não é feita de equipamentos. A igreja de Cristo, ela é formada de pessoas. E de pessoas que estão dispostas a viver uma vida para agradar o seu Criador. E não é isto hoje que acontece nas organizações religiosas dos dias de hoje. Hoje a grande maioria das instituições religiosas estão transbordando de pessoas, mas não estão transbordando de pessoas que estão ali verdadeiramente para ouvir a palavra de Deus e fazer a obra de Deus e fazer aquilo que agrada a Deus, mas estão ali pelo seu próprio
interesse, buscando algo que possa satisfazer a sua própria vontade. Então, por isso que isso não é a igreja de Cristo. Isso não é a igreja de Cristo, isso é instituição religiosa. E a instituição religiosa, ela tem um propósito na vida das pessoas: usurpar as pessoas, ganhar dinheiro das pessoas, levar vantagem sobre a vida das pessoas que estão congregando nesses lugares. Mas Paulo, quando fala aqui, conjuro-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Aí ele prioriza somente uma coisa aqui: prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. Nós temos uma missão, nós que conhecemos Cristo, nós temos uma missão de pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus não é simplesmente estar aqui dentro da igreja para pregar. Pregar a palavra de Deus não é simplesmente pegar uma caixa, ir para a rua e pregar numa praça pública, como a gente faz. Pregar a palavra de Deus não é simplesmente estar dentro de um ônibus pregando a palavra de Deus. Mas pregar a tempo e fora de tempo é nós usarmos todos os meios que nós temos para anunciar a volta de Cristo. Você não precisa de estar de terno, de gravata, e estar todo social para pregar o Evangelho. Porque a verdadeira igreja de Cristo, ela prega a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. E Paulo fala, prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. Ele diz que nós temos que insistir em nossa pregação. E uma coisa que eu tenho aprendido muito nessa trajetória de pregação é que a única coisa que nós podemos fazer é anunciar o Evangelho. Porque o crescimento quem dá é Deus. Nós não precisamos de ficar insistindo com a pessoa e pregando a palavra para a pessoa e chegando no ponto até de ficar aborrecendo, molestando uma pessoa com o Evangelho. Basta nós pregarmos aquilo que Cristo fez e o significado daquilo que Cristo fez e deixar que Deus faça a obra. Agora, Deus fazer a obra é tanto faz ele justificar como condenar. Muitas das vezes as pessoas acham que Deus vai salvar todas as pessoas pelo fato de nós pregarmos. Não. Nós vamos pregar a palavra de Deus. E é Deus que vai dar o crescimento. Porque muitas pessoas não querem ouvir o Evangelho de Cristo. João 8,47, Jesus diz assim: aquele que é de Deus, ele ouve a palavra de Deus. A razão pela qual vocês não ouvem a palavra de Deus é porque vós não sois dele. Então quem é de Deus ouve a palavra de Deus. E nós temos que pregar a tempo e fora de tempo e insistir em pregar a palavra de Deus. Nós temos que admoestar, repreender e exortar. Hoje as pessoas formaram uma ideia e um conceito muito equivocado da palavra de Deus. Até mesmo de Jesus Cristo. Eles formaram um conceito errado de Cristo. Hoje para todo mundo, Deus é amor. Jesus é amor. Jesus ama. Jesus é isto. Jesus é aquilo. A mesma palavra que fala que Jesus Cristo salva, também fala que ele condena. Hoje pouco se ouve falar que Jesus está condenando, né? Hoje se ouve falar só que ele está salvando. A proporção de Jesus condenar é maior do que ele salvar. Mateus 22,14. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. A grande maioria vão ser todos condenados. Agora, condenados por quê?
porque não quiseram ouvir a palavra de Deus. Não quiseram dar crédito ao evangelho da salvação, ao evangelho de Cristo. Então o verdadeiro pregador do evangelho, o verdadeiro pregador do evangelho, não é aquele que carrega um título de pastor, padre, bispo, evangelista, mestre, reverendo, não sei o quê, papa, padre, serviço. Não. O verdadeiro pregador do evangelho é aquele que se preocupa em pregar o evangelho da graça para a salvação. Paulo fala assim em Romanos 1, versículo 16: eu não tenho por que me envergonhar do evangelho, porque ele é o poder de salvação para todo aquele que nele crê. Então o evangelho de Cristo é poder de salvação para todo aquele que crê, que acredita e que está disposto a viver uma vida para agradar a Deus. Então nós temos que repreender, exortar com toda a longanimidade de ensino. Isto é, até para a gente exortar e repreender uma pessoa, nós temos que estar o quê? Teologicamente preparados. Não exortar uma pessoa aleatoriamente, né, falar uma coisa sem pé e sem cabeça, mas é tudo baseado na palavra de Deus. Aí quando ele chega no 3, ele diz aí: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Eu creio que nós estamos vivendo este tempo. Hoje nós estamos vivendo esse tempo. Essa palavra que foi escrita há mais de 2000 anos atrás, nós podemos vê-la se cumprir hoje, em pleno século XXI. Está aí no texto. Porque virá tempo, quer dizer, ele falou aqui de forma escatológica, quer dizer, virá o tempo. Virá tempo em que não suportarão ouvir a sã doutrina. Mas não disse que eles não iriam ouvir doutrinas, mas deixariam de ouvir a sã doutrina. Porque doutrina tem demais. Mas a sã doutrina, ela não traz prazer. Para aqueles que estão atrás de quê? Da sua própria vaidade, do seu próprio desejo, da sua própria vontade. A sã doutrina, para essas pessoas, ela não é bem-vinda. Porque a sã doutrina é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem um objetivo na minha vida. Ela tem um objetivo na sua vida. Sabe qual que é? Nos humilhar diante de Deus. E sabe como? Sabe como o objetivo da humilhação diante de Deus? É nós vivermos na dependência do Senhor. Ninguém quer ser humilhado. Hoje se prega ao contrário. Prega que a pessoa é vencedor, filho do rei, menina de olho de Deus. Isso é tudo mentira, isso é tudo história. Não tem nada disso na Bíblia. Porque isso aí alimenta, né? Alimenta a pessoa com essa falsa esperança cristã. Então a sã doutrina, ela rende para nós uma vida eterna, mas também rende para nós João 16:33. No mundo tereis aflições. A sã doutrina produz em nós aflição. A sã doutrina, ela tem que produzir em nós nojo, repugnância do pecado. A sã doutrina tem que revelar para mim e para você que nós temos que viver na dependência de Deus e não viver na dependência das falsas esperanças, das falsas doutrinas. Então a sã doutrina é aquela que Jesus fala em Lucas 9:23. Todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo,
toma a sua cruz e siga-me. Você entende? Olha o que é sã doutrina. Então a sã doutrina, ela nos ensina que nós temos que negar as nossas próprias vontades, negar os nossos próprios desejos, negar tudo aquilo que aparentemente é muito bom para a nossa natureza humana, mas é uma vaidade que condena o homem ao inferno. Provérbios 14:12, a Bíblia diz assim: há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Mas olha um detalhe: há caminhos que para o homem parece direito. A princípio, então, o caminho está correto, mas é um caminho de morte. A sã doutrina nos adverte do caminho de morte. Agora, a falsa sã doutrina, pelo contrário, ela nos leva ao caminho da morte. A falsa doutrina nos leva ao caminho da morte. E como que a grande massa e a grande maioria das pessoas são enganadas de forma assim tão sutil dentro das organizações religiosas, e elas seguem desenfreadamente e cegamente a falsa doutrina sem nenhuma razão bíblica para seguir. Por que isso? Porque as falsas doutrinas apresentam o quê? Caminho de facilidade. Oferta e facilidade. Na Bíblia não tem oferta e nem tem facilidade. Eu nunca vi um versículo bíblico que oferece oferta e facilidade. A gente fala muito lá na praça, né, Ronaldo? Lembra essa teologia da prosperidade? Isto é do diabo. Do diabo, essa teologia da prosperidade. Se a teologia da prosperidade ela tivesse firmada e enraizada no verdadeiro cristianismo, Jesus Cristo tinha que ser exemplo de prosperidade, e ele não é. Jesus é um péssimo exemplo de prosperidade financeira. Péssimo exemplo de prosperidade financeira. Porque Jesus não veio aqui estabelecer nenhum império de patrimônio e de dinheiro e de riqueza e de vaidade e de glórias humanas. Jesus veio aqui e estabeleceu o reino eterno. Jesus é um péssimo exemplo dentro da teologia da prosperidade. Jesus, quando nasceu, foi dormir numa manjedoura de capim. Jesus, quando morreu, José de Arimateia bancou seu sepultamento. Mas a falsa doutrina, ela ensina que a prosperidade, ela é uma coisa que ela tem que também ter prioridade no cristianismo, não é verdade? Isto é doutrina de demônio. E doutrina de demônio pesada. Porque o diabo sabe que o homem, por causa do dinheiro e por causa da vaidade, ele é um forte candidato a se desviar da verdadeira palavra de Deus. Mateus capítulo 4, quando Jesus Cristo foi tentado pelo diabo, na tentação de Cristo, Satanás ofereceu para Cristo somente glória humana. Satanás ofereceu para Cristo justamente o que o Edir Macedo oferece na Igreja Universal. Satanás ofereceu para Cristo justamente o que esses líderes religiosos oferecem para os membros dentro das organizações religiosas, dessas instituições financeiras que levam o nome de Cristo.
É impressionante. A mesma coisa que o diabo ofereceu para Jesus Cristo, eles também oferecem dentro das instituições. Quer ver um outro detalhe? Jó capítulo 1. A Bíblia diz que quando Satanás se apresentou diante de Deus, foi o argumento que o diabo teve contra Jó. Jó serve ao Senhor por interesse. Por acaso também não tem cercado ele de bens? Olha quantos bens financeiros que ele tem. Olha como o Senhor tem abençoado a obra da mão dele. Olha o que o Senhor tem feito. Mas o dia que o Senhor tirar isso, ele vai blasfemar de ti. Viu como é que o diabo usou as coisas materiais para arrebentar com Jó? Por isso que nossa vida, ela tem que estar baseada no verdadeiro Evangelho de Cristo, enraizado na verdadeira palavra de Deus. Mas vamos prosseguir no texto. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, está vendo? Não querem ouvir de maneira nenhuma. Não me agrada. Para, eu não quero ouvir, para. Me fala de carro, de casa, me fala de coisa boa, me fala de cura de enfermidade. Como esse Exu boiadeiro aí da Igreja Mundial fala aí, esse Valdemiro, né? Me fala de coisa boa, eu quero ouvir coisa boa. Me fala. Não me agrada. Essa palavra não me agrada. A palavra de Deus não agrada? Não. Porque a palavra de Deus, ela foi feita para trazer divisão. Mas eles formaram um conceito de Cristo, né? Que Cristo é um amor de pessoa, ele abraça, beija, igual o Joãozinho, né? Reclina no colo dele, põe o ouvido no peito e vira essa doutrina do diabo. E as pessoas pecam mais do que o Satanás. Uma vida que não tem nada com Deus. Mas a verdadeira palavra de Deus, ela faz isto. Ela provoca nas pessoas o quê? Indignação. Eu não quero ouvir. Mas tendo coceira nos ouvidos, por causa da palavra. Mas tem alguma coisa que me agrada. Olha aí. Cercação de mestres segundo as suas próprias cobiças. Sabe o que é isso? Eu gosto de ir na igreja dos líderes da prosperidade, porque eles pregam tudo aquilo que eu gosto de ouvir. Na realidade, eu sou um comédia. Sabe, eu não tenho nada. Eu não tenho um carro, não tenho uma casa, eu não tenho nada, mas eu gosto. Eu me sinto bem. Quando ele fala que eu sou vencedor, quando ele fala que Deus vai abrir a porta, eu me sinto bem. Tá vendo? Eles se cercam de mestres segundo a sua própria cobiça. Eu gosto de ouvir aquilo que eu desejo. Me dá uma sensação boa. Só que isso tudo é só sensação, que não tem nada a ver com o evangelho. Mas o cara sai de casa, né, uma luta danada, igual domingo desse, né? Amanhã o cara tem um tanto de conta para pagar. Aí agora ele vai para a igreja. Aí enche ele de história, enche ele de emoção. Ele sai de lá todo alegre. Mas na hora que chega na casa dele, que a ficha cai, os problemas dele tá tudo para ele resolver. Porque não funciona. Então, mas o cara gosta, ele cerca de mestre segundo o seu próprio desejo, segundo a sua própria vontade. Isaías 9,16, Deus fala assim através do profeta Isaías: os guias do meu povo são enganadores, e os que por eles são guiados são devorados. Mas o povo gosta. Jeremias capítulo 5, no versículo 29, 30 e 31, ele diz lá que o povo assim deseja. O povo deseja.
E a grande maioria dessas pessoas que estão dentro das igrejas, eu não vou falar de forma generalizada, porque é Deus que conhece o coração de cada um. Mas as grandes massas dessas pessoas que estão aí, ó, seguindo o que está escrito aí, ó, cercando-se de mestres segundo a sua própria, o quê? Cobiça. Isso aqui é uma prova que eles não estão ali verdadeiramente para servir a Deus, não. Eles estão ali porque eles estão querendo alimentar da sua própria concupiscência, da sua própria cobiça. A minha cobiça é ter um prédio, né? A minha cobiça é ter um carro. A minha cobiça é ter uma posição social muito boa. Então o que eu faço? Eu vou pegar um envelope na igreja, vou deixar um dinheiro adiantado que Deus vai me honrar. Não é assim que acontece? Não está no texto? Segundo a sua própria cobiça. Então, a grande maioria que estão envolvidos nessas doutrinas demoníacas, nessas doutrinas diabólicas, eles estão conscientes daquilo que eles estão fazendo. E se morrerem nessas condições, o que acontece? Vão ser condenados ao inferno. Muita gente fala assim, não, mas a pessoa no íntimo do coração dela, ela está servindo a Deus. Não é isto? Não. Pode ser que algumas pessoas, sim, mas a grande maioria não. A grande maioria está ali, sabe para quê? Para cumprir o seu próprio desejo, a sua própria cobiça e a sua própria vontade. E eles vão ser condenados ao inferno. Porque Deus não brinca de ser Deus. E nem o diabo brinca de ser diabo. Mas o homem brinca de servir a Deus. Mas aí muita gente fala, mas eu queria ouvir uma palavra de esperança. É porque você está aqui, ó. Você quer uma palavra de esperança, porque o texto serve para você. É porque é sua própria cobiça. Porque a única esperança que tem é Cristo. A única esperança verdadeira que eu conheço é a salvação eterna. Porque as outras coisas, pode ser que sim, como também pode ser que não. Mas a eternidade não. Essa, com Cristo, sim. Essa não corta para os dois lados, para um lado só. Com Cristo tem um lado só. É garantia de vida eterna. Então, por isso que Jesus, quando fala lá em Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 34, ele fala lá no 33, busque o reino de Deus e a sua justiça. Agora, buscar o reino de Deus e buscar a justiça de Deus é fazer a vontade de Deus. Mas aqui está falando o quê? Segundo o quê? As suas, a minha, não tem nada a ver com Deus, tá vendo? É segundo a minha própria cobiça. Mas eles pegam na teologia da prosperidade, aí eles invertem os valores, né? Não, o que é isso? Com Cristo você é mais do que um vencedor. Com Cristo pode. Tudo posso naquele que me fortalece. Com Cristo, você pode todas as coisas. Só que, meu irmão, a única garantia que nós temos é a garantia da salvação eterna. E para ser salvo, como eu falo com as minhas filhas lá em casa, não adianta eu pregar na rua, falar do amor de Deus, se elas não tiverem vida na presença de Deus, morre tudo e vai para o inferno. Se eu não tiver vida com Deus, eu morro e desço com a minha Bíblia debaixo do braço para o inferno. Minha esposa, a mesma coisa. Porque não existe parcialidade no reino de Deus. Jesus disse em Mateus 12:30, quem não é por mim é contra, quem comigo não se ajunta, espalha. Com Cristo não se ajunta, espalha. Porque Cristo, Ele não está à mercê
de fazer as suas vontades. Mas Cristo, Ele está para fazer aquilo que é propósito dele na vida das pessoas. A oração do Pai Nosso em Mateus capítulo 6, versículo 19, né? Jesus fala do Pai Nosso, não é isto? E ele fala o quê? Seja feita... Como pode? Jesus falou, seja feita a vontade do homem ou a vontade de Deus? Como pode esses líderes religiosos, esses picareta, mandar até determinar a bênção? Igual o R.R. Soares, né? Determina a sua bênção. Esses caras são filhos do diabo. Esses caras são filhos do Satanás. O evangelho desses caras não tem nada a ver com Deus não, gente. Quem não conhece Bíblia aceita tudo isto. Quando você está falando para as pessoas determinarem bênção, você sabe o que você está falando? Quando você ensina as pessoas a determinar bênção, você está falando, sabe o quê? Que aquilo que é propósito do cara é propósito de Deus. Isso é do diabo, é mentira. Determinar? Quem pode determinar alguma coisa? Jesus fala lá em 6,34 de Mateus, que não cuideis com o dia de amanhã, basta cada dia seu próprio mal. Como é que você está determinando? Como é que você vai determinar? Mateus 24:35, o céu e a terra passarão. Como é que você vai determinar? Você nem sabe se você vai estar vivo daqui uma hora, daqui a meia hora. Como você vai determinar? Você está vendo como que é do diabo? Mas vamos falar. Mas não causa uma sensação de poder? Não causa, irmão, uma sensação de poder? Uma sensação de santidade? Ah, eu sou santo, então por isso que eu estou determinando. Não causa assim uma sensação de merecimento? Ah, eu mereço. Eu mereço. Você está vendo como funciona isso? Por quê? Porque isto é o quê? É uma doutrina que é pregado segundo a própria cobiça daquele que está ouvindo. Ouvindo. Porque o verdadeiro evangelho de Cristo, meu irmão, ele não traz satisfação no ouvido da grande maioria, não. Aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus. Agora a grande maioria, a gente está falando que a gente faz trabalho evangelístico de rua aí, ó. A grande maioria não quer saber nada com Deus, não. Né, irmão Rafael? O irmão Rafael até viu um cara bravo aquele dia lá na praça lá da FEBEM lá, né? Você viu? O cara indignado. Mas indignado por causa do evangelho, que eu nunca vi aquele filho do diabo na minha vida. Então não é nada pessoal dele comigo, né? Não é nada pessoal. Quando é uma coisa pessoal é diferente, né? Não, esse camarada aí, ele me deu prejuízo, ele arrebentou, ele me comprou, não me pagou, ele arrebentou com a minha família. Aí é algo pessoal. Mas não tem nada pessoal. Então o evangelho de Cristo, ele causa realmente o quê? Divisão. Ele causa problema. E nós temos que estar atentos. Porque a falsa doutrina, ela provoca uma sensação de que está tudo correto, está tudo certo, está tudo tranquilo. Só que quem conhece a palavra de Deus, meu irmão, ele não cai nesses meios. Ele não é enredado por essas falsas doutrinas. Ele não é manipulado. Os olhos dele não estão na cobiça. Você pode ver para você ver. A gente até usa isso muito de exemplo lá na praça, quando a gente prega lá. Tem aqueles prostíbulos ali na praça, ali perto da praça da rodoviária, ali que é cheio de prostituta. Aí tem aqueles caras que ficam com aquelas tampinhas. Eles ficam com aquelas tampinhas, rodando aquelas tampinhas. São 3 tampinhas que eles rodam. Aí o cara coloca na mão uma nota de 50, uma de 100, uma de 20, uma de 10. O cara enche a mão de dinheiro. Aí ele coloca aquele tanto de laranja associado com ele. Tá lá, 8 laranjas, tudo com ele. Aí ele começa a apostar.
Começa a rodar as tampinhas. Aí os laranja aposta e ganha. Aí o cara que está do lado, o que ele faz? Ele é o quê? Ele é esse aí, ó. Aí ele cobiça, fala, opa. Olha, o cara entrou com 10 ali, já mamou 100. Ué, o negócio aqui tá muito fácil, o dinheiro fácil. Aí ele faz o quê? Ele entra no negócio. A mesma coisa, meu irmão, é dentro dessas sinagogas de Satanás aí, ó. É a mesma coisa. Pega a laranja para dar testemunho. Ah, eu tinha um Fiat 147, agora estou andando de BMW. Eu morava de aluguel, agora eu tenho um sítio. Moro lá no Belvedere. Só segurança na minha casa tem 5. Aí o que faz isso? Leva as pessoas a entrarem dentro do sistema. E o sistema é esse aí, ó. Qual que é o sistema aí? Aí, ó. Tá aí o sistema aí, ó. Eles cercam-se da sua própria cobiça. Agora olha o 4. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se às... Tá vendo aí como funciona? Ele prefere o quê? A mentira. A fábula. Como pode Deus pegar um Fiat 147 e trocar no BMW? Como pode isso? É só otário que acredita nisso. A gente fala assim, como pode isso? Eu acredito que Deus pode abençoar o trabalho das suas mãos. Pode abençoar o trabalho das minhas mãos. Mas isso não é coisa instantânea, como um passe de mágica. Isso é uma coisa que, primeiro, tem que ver se Deus tem propósito. Começa por aí. Primeiro, tem que ver, é propósito de Deus? Se não for, vai morrer seco. Não. Só que ninguém gosta de ouvir isso, né? Porque o que a pessoa quer ouvir, falsa esperança, fábula. Ele quer uma fábula. Tem que ver se Deus tem propósito. Segundo, eu acho estranho, rapaz, porque Deus, quando criou o universo, né, você vê que houve um tempo para tudo. Eclesiastes, capítulo 9, a Bíblia diz que há um tempo para tudo. Aí como que pode? A gente fala muito isso lá na praça. O camarada está vivendo uma vida de aperto, de problema, de luta, enfermidade, desacerto. Tudo isto faz parte, meu irmão, do cotidiano da nossa vida. A Bíblia quando fala que Deus, Jesus quando fala, acho que em Mateus 5,45, que Deus faz com que o sol desça sobre bons e maus e chuva desça sobre justos e injustos, Jesus quer deixar justamente isto, que todo mundo está sujeito a problema, a luta, a dificuldade. João capítulo 17, Jesus diz assim, Pai, eu não os digo que os tires do mundo, mas os livres do mal. Porque no mundo, estar inserido no mundo, é estar inserido no problema. Eu tenho certeza que não tem ninguém aqui dentro que não tem problema. Todo mundo aqui tem, não sei nem de perguntar. Todo mundo aqui tem problema. Não existe ninguém que não tem problema. E os problemas são fruto do pecado. Não é fruto do seu pecado, não é fruto do meu pecado. É fruto do próprio pecado que já está inserido no mundo. Então todo mundo tem problema. Todo mundo tem o quê? Adversidade. Mas as pessoas, elas estão dispostas a ouvir as fábulas. Como pode isso? Uma pessoa cheia de problema, de luta, um envelope que a pessoa pega na igreja, um envelope na nação dos 318 vigaristas e ladrões. Como pode? Um envelope, o cara muda a vida dele assim, repentinamente, da noite para o dia, e sai contando testemunho. Meu irmão,
Onde está isso na Bíblia? Se isso fosse verdade, eu mesmo amanhã estaria na nação dos 318. Eu ia deixar meus B.O. tudo lá. Né? Você também ia, não ia, Nilton? Se fosse verdade, meu irmão, amanhã eu ia lá. Ué, só pegar um envelope e colocar 318 reais nele? Ué, para resolver meus problemas? Todo mundo ia. Você está vendo como que mais funciona para quem? Para aquele que anda segundo a sua própria cobiça. Ah, não, para esse aí funciona, porque ele é o quê? Ele é uma massa de manobra. Para esse funciona. Para esse funciona. Mas para quem conhece a palavra de Cristo, para quem conhece o verdadeiro evangelho, não funciona. Eu acho Jó, ele fala assim: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e ainda que seja consumida a minha carne, nos meus ossos eu verei a Deus. Olha até onde vai a integridade espiritual de um homem. Olha até onde vai a integridade espiritual de um homem. Olha a integridade espiritual de Paulo. A integridade espiritual dos apóstolos. Olha, sinceramente, nós estamos vivendo os últimos tempos mesmo. Quem conhece a palavra de Deus, meu irmão, e sabe o que é o evangelho, e vê o que está se fazendo hoje, e vê como está se cumprindo hoje as escrituras, ele sabe, nós estamos realmente nos finais dos tempos. Porque a grande maioria das pessoas perderam o amor a Deus. Não acreditam ainda. Esse dia mesmo eu estava conversando com um cara lá na praça, quando ele terminou. Aí ele disse assim: se Jesus voltasse hoje, eles matariam ele de novo. Eu falei: não mata, meu irmão. Ninguém pode matar Cristo. Ninguém pode. Aí ele falou: mas eles mataram. Eu falei: não foi os homens que mataram a Cristo. Quem matou Cristo foi o pai dele para salvar os homens. Você está equivocado. O próprio Jesus disse: eu tenho o poder para entregar a minha vida e toma ela de volta. Então ninguém pode matar Cristo. Ninguém pode matar Cristo. Naquela época tinha uma autoridade muito grande, né? Pilatos, né? Pilatos se colocou diante de Cristo e falou: aqui, deixa eu te falar, eu tenho poder, rapaz, para te crucificar, como também tenho poder para te libertar. Jesus falou com ele: não, você não tem poder nenhum sobre mim, não. Só aquilo que Deus te deu, que você tem. Ninguém tem poder, meu irmão, sobre Cristo. Como que pode um homem miserável ter poder sobre Cristo? Mas as pessoas, elas falam isso porque elas têm ódio de Cristo. Elas têm ódio de Deus. Elas não amam a palavra de Deus. Elas não têm prazer na palavra de Deus. Eles têm prazer nas fábulas. As fábulas. As fábulas é muito bom, né? Para a natureza humana. Mas as fábulas não tem nada a ver com a vida espiritual. As fábulas não tem nada a ver com aquilo que realmente a palavra de Deus expressa, que Cristo, Ele é para o homem. Aí ele vai aí, 5. Olha o que ele fala aí para Timóteo: tu, porém, ser sóbrio em tudo, vigilante. Aí ele vai: sofre as aflições. Tá vendo? Que não pode, com a teologia da prosperidade, sofrer aflição
Paulo deve estar com um problema de cabeça muito sério aqui, ué. Falando para o outro sofrer problemas, sofrer aflição. Olha aí. Mas porque o evangelho de Cristo é aflições. O verdadeiro evangelho. Agora o falso evangelho não. O falso evangelho é mamão com açúcar, né? Tudo pode. Tudo posso naquele que me fortalece. E vira isso aí. Aí ele vai. Tu, porém, ser sóbrio em tudo. Sofre as aflições. Faze a obra de um evangelista. E cumpre bem o teu ministério. Mas o ministério vai ser cumprido debaixo de quê? Aflições. Problemas, lutas, adversidades. E é impressionante. Tem dia que eu fico numa angústia. Do nada. Isso tudo é espiritual. Tem dia que eu fico numa angústia. Bate aquela tristeza, aquela angústia. Aí a gente ora, clama o Senhor. Mas isso tudo faz parte do ministério. Do ministério apostólico, do ministério cristão. De pregar a verdadeira palavra de Deus. Você nunca, meu irmão, você nunca vai ver um verdadeiro evangelista, um verdadeiro pregador, pregando aquilo que as pessoas querem ouvir. Ele sempre prega o evangelho da graça. Porque quem prega o evangelho da graça, primeiro ele prega para ele. Porque se ele não viver o que ele prega, ele vai para o inferno junto com quem está ouvindo, se não der ouvir também. Porque Deus não usa de parcialidade. Mas acha que Deus vai separar os pregadores? Ele vai falar, não, esse aqui eu tenho que ter mais um pouco de misericórdia com ele, porque ele, né? Ele pregou a minha palavra, ele fez muito a minha obra. Não, não, não. Jesus fala em Mateus 7:21. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, vai entrar no reino do céu, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Mas muitos, e é um detalhe, né? E Cristo, quando está falando isso aí, ele está falando para pessoas que estão envolvidas com a palavra dele. E ele não fala poucos, ele fala muitos. Você está vendo? Que é muitos, não é minoria, é a maioria. Mas muitos me dirão naquele dia, Senhor, no teu nome fizemos o quê? Expulsamos demônios, curamos enfermos, fizemos muitas maravilhas. Aí ele vai falar, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. E toda essa classe que Cristo está falando aí, ó, são pessoas que estão envolvidas com a palavra. Expulsa demônio, faz maravilha, cura, sinais e prodígios. Mas tudo é cumprido por causa do nome de Jesus. Esses dias, né, Ronaldo? Foi uma mulher lá no estudo bíblico, lá ficou chocada, né? Ela ficou chocada, a mulher saiu de lá assim, impressionada. Eu virei para ela e falei aqui, minha senhora, deixa eu falar com você um negócio, presta atenção. É porque, na realidade, ela acha que ela é importante para Deus. Eles colocaram isso na cabeça dela, irmã, e ela acha que ela é importante para Deus. Aí eu disse para ela, não, a senhora não é importante para Deus, a senhora é uma miserável. Aí a mulher quase morreu. O marido dela depois voltou lá, não foi, Ronaldo? Disse que ela chorou o dia inteiro. No outro dia. Disse que ela chorou o dia inteiro. A mulher, eles colocaram na cabeça da mulher que ela é importante para Deus. Eu falei, não, senhora, a senhora não é importante para Deus. Não, mas se eu não fosse importante para Deus, Deus não teria enviado o filho dele para morrer por mim. Eu falei, não, senhora, Deus enviou o filho dele para morrer para a senhora porque a senhora não vale nada mesmo. É o contrário. É o contrário. Deus já enviou porque não vale nada mesmo. Porque se valesse alguma coisa, não precisava nem dele enviar. Mas então como que eles invertem as coisas? E essa mulher ficou indignada. Essa mulher ficou indignada quando eu falei com ela que ninguém tem nenhuma parcela de importância para Deus.
e que Deus ele age na nossa vida segundo a sua misericórdia. Misericórdia, guarda essa palavra, misericórdia. Não tem nada a ver com o homem, tem a ver com Deus. E essa mulher ficou indignada. Porque isto é o quê? Fábulas que eles ensinam. Exatamente. Aí depois o que acontece? Quando a pessoa chega e conhece a palavra, ela entra em choque com ela mesma. Aí ela já foi lá umas 4 vezes, né, Ronaldo? Vai uma luta para ir. Esse dia foi o marido dela. Aí falou, nossa, se ela tivesse aqui hoje, já ia acabar de morrer. Não foi, Ronaldo? Porque o evangelho de Cristo é realmente esse. O evangelho de Cristo é o evangelho da humilhação. É você se humilhar diante de Deus, para que Deus possa te conceder graça, para você vencer na presença dele. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que no momento oportuno ele vos exalte. Vida cristã é vida de humilhação. Vida cristã não é vida de ganho, é vida de perca. Porque todo aquele que quiser salvar sua própria vida, este a perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim e a palavra, este a encontrará. Você está vendo como que é totalmente ao contrário? Vida cristã é vida de perda, é vida de abandono. 1 João 2,15, que diz? Não amei as coisas do mundo, nem as coisas que no mundo há, porque todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai, não. Mas como que pode esses pastores ficar falando que Deus ama o povo, que está tudo no pecado? Está falando que o amor de Deus não está nele. Quem que está falando mentira? É ele ou é a Bíblia? Aí, como pode? Não, o amor de Deus só está sobre aquele que faz o quê? Quando nasce de novo. Quando nasce da palavra. Aí o amor do Pai está nele. Então esse negócio de nego ficar falando. Esses dias mesmo tem um cara lá, né? Tem um cara que fala um pipoqueiro lá, né? Aquele pipoqueiro lá, Deilton. É aquele grandão lá. Ele falou que a mulher chegou perto dele, ele tá andando na rua e é que esse cara turrão mesmo, ignorante pra caramba. A mulher chegou perto dele e falou com ele assim: Jesus ama o senhor. Que ama, só? A senhora nem me conhece. A senhora vai que Jesus me ama? A senhora nem sabe a conduta de vida que eu tenho? Só que Jesus me ama. Mas é verdade. É porque as pessoas acham que com uma palavra dessa você vai ganhar a pessoa. Mentira, meu irmão. Nós temos que... Isso não é pregação. A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Nós temos que pregar, mostrar para a pessoa quem que é Cristo e quem que é ela. Aí sim. Aí ela vai deixar de quê? Ela vai deixar de ouvir as fábulas. Aí esse versículo 4 aqui, de 2 Timóteo 4,4, ele vai se inverter. Aí eles vão recusar dar ouvido às fábulas e vai dar ouvido à verdade. Quando ele conheceu o evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno de Cristo, aí esse 4 aqui, ele inverte. Esse aqui na minha vida está invertido. Na minha vida está invertido esse aqui. Ó. Esse aqui é o contrário. Eu não dou ouvido a fábula, não. Eu quero dar ouvido à verdade. Eu quero dar ouvido ao evangelho genuíno de Cristo, a salvação eterna. A coisa é tão simples. Servir a Deus é tão simples. A gente sempre fala isso, sabe? Servir a Deus é algo simples, porque Deus, apesar de toda a sua grandeza, que ela não pode ser comparada com nenhuma coisa humana que é soberano, mas Deus é muito simples. Jesus, Marcos 1,15 diz assim, ó, o tempo está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Olha, Jesus colocou aqui, ele pôs um testamento. Isto pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Não. Arrependei-vos e crede no evangelho. Porque o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer
E Ele vai te conduzir a toda a verdade. Agora, quando vai para o legalismo religioso, já viu? Tem que dar dízimo, tem que dar oferta, tem que ir na igreja, tem que fazer isso, fazer aquilo. Não pode usar calça, não pode usar saia, tem que usar isso, tem que usar aquilo, não pode usar brinco, o cabelo tem que ser grande. Cara, isso é tudo do diabo. Aí sacrifica, escraviza as pessoas. Mas o Evangelho de Cristo, ele não é escravidão, ele é uma liberdade. Não libertinagem, liberdade. E quando a gente entende o que é a verdadeira palavra de Deus, o que é o verdadeiro significado da cruz, a gente passa a viver uma vida espiritual bem diferente dessa vida espiritual que é vivida no dia de hoje. Por isso que nós temos que estar sempre atentos à palavra de Deus. E quando nós estamos atentos à palavra de Deus, automaticamente o Espírito Santo de Deus, ele se revela a nós a verdadeira vontade soberana do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos. Vamos orar e agradecer a Deus. De repente pode ter alguma pessoa aqui no nosso meio que tem vivido um conflito tão grande espiritual. Porque, né, Neilton? Essas doutrinas dessas igrejas, elas provocam conflito nas pessoas. Porque quando a pessoa ela encontra com a verdade, encontra com o verdadeiro evangelho, ela fica sem saber se o que ela está ouvindo é verdade ou mentira. E se o que ela aprendeu é mentira ou é verdade. Como essa senhora que tem ido lá no estudo lá, ela falou, mas então eu aprendi tudo errado. Falei, eu lamento dizer para a senhora, mas o evangelho é só isso. O evangelho, ele não provoca sensacionalismo. O evangelho, ele não provoca esse egocentrismo que está tendo aí dentro das organizações. O evangelho não foi feito para provocar emoção. O evangelho ele tem o objetivo de revelar a nós a verdadeira graça de Deus, o verdadeiro sacrifício de Cristo para nos salvar. Somente assim nós vamos ter consciência daquilo que Deus ele tem para fazer nas nossas vidas. Então a minha palavra para você é que você estude a palavra de Deus, venha sempre nos estudos que tem aqui na igreja. Essa igreja aqui é uma igreja de referência bíblica, né? É uma igreja que eu tenho falado lá nas pregações, que é uma igreja que tem procurado a doutrinar as pessoas dentro da palavra, do conhecimento do evangelho. Por isso que isso aqui não está cheio de pessoas aqui. Não enche. A verdadeira igreja de Cristo, ela não foi feita para encher. Porque as pessoas não querem a verdade. Então vamos orar então. Eterno Deus e poderoso Pai, louvamos o Teu nome, meu Pai, por tudo aquilo que o Senhor é nas nossas vidas, meu Pai. E o Senhor é bom, porque a Tua palavra diz que o Senhor é bom. Ainda que as lutas, as adversidades, os problemas, ainda, meu Pai, que as tribulações, elas nos abate, ainda que as tribulações nos entristeçam, que as lutas, que os problemas, meu Pai, nos tragam angústias, aflições, nós temos certeza que o Senhor está no controle de tudo, meu Pai. Nós sabemos, meu Pai, que o Senhor vive e reina. E nós queremos
clamar ao Senhor aqui nessa noite, meu Pai. Para que o Senhor possa nos dar, meu Pai, a graça do Senhor, para que nós possamos entender e compreender o seu simples evangelho, meu Pai. Para que nós possamos ouvir, meu Pai, a sua palavra, e que a palavra do Senhor possa a cada dia produzir dentro de nós vida. Vida espiritual, meu Pai. Não esperança. Não falsa, meu Pai, esperança da verdade. Não, meu Pai, sensacionalismo, meu Pai. Não emoção. Mas que a palavra do Senhor possa produzir em nós, meu Pai, a verdade, meu Pai, expressa que Jesus Cristo viveu. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, meu Pai, a trabalhar o nosso caráter. Nos ajuda, meu Pai, a fugir, meu Pai, das fábulas. Ó Deus, que o Senhor possa nos dar discernimento, meu Pai. Nós precisamos de discernimento espiritual. Somente isso nós precisamos, meu Pai. De discernimento espiritual que venha do Senhor. Que nós possamos, meu Pai, realmente fazer a sua vontade. Abençoa, meu Pai, a vida de cada um dos irmãos aqui representados. Abençoa também a vida, meu Pai, de cada um daqueles irmãos que não puderam estar aqui essa noite. Abençoa, meu Pai, a vida do Nilton, da sua esposa, da sua filha. Abençoa a vida dessa família, meu Pai, que tem se colocado aqui neste lugar, meu Pai, para ensinar a sua palavra, para pregar a tua palavra. Guarda, meu Pai, toda a família do Nilton na sua presença, Senhor. A mãe dele, suas irmãs. Guarda, meu Pai, todos os membros dessa igreja. Guarda todos os irmãos, meu Pai, que estão nesse ministério, meu Pai, com o objetivo, meu Pai, de propagar a tua palavra, e com o objetivo, meu Pai, de que a igreja do Senhor, meu Pai, ela seja edificada. Pai, em nome de Cristo Jesus, meu Pai, nós te suplicamos, meu Pai. Deus, nós somos tão miseráveis, meu Pai, diante do Senhor, meu Pai. Nós somos, meu Pai, tão pecaminosos, meu Pai, diante do Senhor. Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda, meu Pai. Nos ajuda a abandonar tudo que não presta, tudo que não provém do Senhor, Deus. Nos ajuda, Pai, a sair do caminho da morte. Nos ajuda, meu Pai, a sair do caminho do pecado. Ajuda, meu Pai, a ter domínio, meu Pai, sobre as nossas inclinações, sobre as nossas vontades, sobre os nossos desejos. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda, Senhor. Porque nós, com a nossa própria força, nós não podemos conseguir, meu Pai. Nós, com a nossa própria vontade, meu Pai, nós vamos te desonrar, nós vamos te desagradar. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tenha piedade de nós, Pai. E nós te agradecemos, meu Pai, pela obra redentora de Cristo, meu Pai, que nos concedeu esse privilégio, essa oportunidade de estarmos aqui essa noite reunidos, meu Pai, para glorificar o teu nome. Meu Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo seu amor. Obrigado pela sua graça, Senhor. Que esta semana que se inicia hoje, Pai, o Senhor possa nos conceder uma semana cheia de vitórias. Uma semana cheia da graça do Senhor. Uma semana cheia da presença do Senhor. Pai, em nome de Cristo Jesus, meu Pai, receba, meu Pai, a nossa vida como um sacrifício vivo na tua presença, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Amém? Queria chamar aqui a esposa do Ali, a família dele. Vamos orar por ele, irmão? Talvez você nunca teve oportunidade de ver a pregação na praça, nas ruas, mas não é fácil não, né? Ô Ali, você já apanhou? Já. Fora assim, vamos dizer assim, fora o couro físico, é muito desgastante. Espiritualmente é muito desgastante. E muitas vezes a gente prega e a gente lembra de Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação?
e a quem se manifestou o braço do Senhor, né? Mas às vezes, igual eu já vi acontecer lá, pessoas que passam lá e falam: eu passei aqui um dia, eu escutei você pregando, eu precisava ouvir isso. E fora também que o Arlen prega ali na Praça Rio Branco, que é em frente à rodoviária, e passa gente do Brasil todo ali. Gente do Brasil todo. Tem gente, já ouvi falar de gente do interior de Minas, Montes Claros, Mato Grosso, Goiás, tudo quando a gente passa ali e leva um DVD de graça. O Arlen deve ter distribuído uns quantos mil DVD? Se você pedisse R$1 para cada um, hein? Mama, já distribuiu muitos DVD de graça. E o povo acha engraçado, quando o Arlen vai dar o DVD para eles, leva a mão no bolso e pergunta: não tem dinheiro, não quero não. Não. Aí o Arlen fala: não, é para você levar de graça. E aí eles levam para a cidade onde eles vão, e aí a gente vê o evangelho sendo propagado. Não o evangelho fajuto, mas o evangelho genuíno, o evangelho que confronta o homem. Então estende sua mão para cá, vamos orar para o pastor Arlen. Senhor Deus, eterno Pai, grandioso é o teu nome, Senhor. Grande, ó Pai, a tua misericórdia, grande a tua graça, Deus, a nosso favor, nós sabemos disso, ó Pai. Mas agora, Deus, tomamos, ó Deus amado, o nosso tempo e pedimos em favor, ó Pai, do teu filho do Arlen, Pai. Assim, Senhor bendito, como as igrejas intercediam por Paulo, e Paulo pedia, Deus amado, que a igreja intercedia por ele, nós intercedemos por Arlen, Pai, para a família dele, Pai, pelas filhas dele, Senhor bendito, em nome de Jesus Cristo, Pai. Estenda a tua mão sobre ele, que no abrir da boca dele haja ousadia, no abrir da boca dele, Senhor bendito, haja, Pai amado, o poder, ó Pai amado, que a tua palavra, a tua palavra é poder, o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Abençoa, Pai amado, guarda a vida dele, Senhor bendito. Sabemos, ó Pai, que ali está exposto a perigo de morte, ó Pai, está exposto ali a perigo de agressões, mas é o Senhor que guarda, Pai amado, é o Senhor que guarda a vida dele. Dá ele, Senhor amado, ânimo, Pai amado, abençoa o trabalho das mãos dele, Pai amado. Abençoa, Senhor amado, as filhas dele, Senhor bendito. Guarda, Pai, de qualquer circunstância. Sabemos que as tuas mãos estão estendidas, Pai amado. Continua estendendo a tua mão sobre a vida do Arlen. Guarda o coração dele, Pai amado. Sabemos, ó Pai amado, que a pregação nos causa angústia, a pregação nos causa tristeza, mas sabemos da alegria maior, ó Pai amado, que é, ó Deus, que encontraremos contigo em tua glória, Pai amado. Mantém, Senhor amado, a vida do Arlen, ó Pai, no centro da tua vontade, ó Pai. Na tua vontade nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, Dedé. Amém. Graças a Deus. Pode se sentar no seu lugar. Graças a Deus. Estamos encerrando já. Amém. Você que vai trazer a sua oferta, você tem a liberdade de vir à frente, tem a liberdade de ofertar, enquanto os irmãos vão estar cantando a música. Quando eu acabar de orar, você já pode vir à frente, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Senhor meu Deus, amado Pai, é no teu nome, Jesus Cristo, que nós pedimos e agradecemos ao Senhor essa noite. É no teu nome, Senhor Jesus, que nós, ó Pai amado, apresentamos diante do Senhor a vida de cada um que está aqui. A vida, Senhor amado, de cada um que, ó Deus amado, Deus, que trabalha para seu sustento, ó Pai amado, que é funcionário, que trabalha por conta própria, donos de casa, estudantes, ó Pai amado. Ó Deus, a nossa vida está em tuas mãos, ó Pai. Pedimos ao Senhor, ó Pai Santo, a tua graça, a tua misericórdia, meu Deus. Pedimos ao Senhor, ó Pai, sustenta o teu povo, ó Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o teu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador. Pois que mais alvo que a neve,
o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha deste amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Deus, graças a Deus. Estamos, irmãos, faltando uma semana para a nossa conferência. Peço que você esteja intercedendo, esteja orando. Estavam conosco ali os irmãos do Rio, do Curitiba. Curitiba é Paraná, né? Paraná, os irmãos do Paraná, de São Paulo. Estavam acompanhando um culto. Graças a Deus, o Senhor está fazendo a obra. E eu convido para você que está online também, assistindo a gente, que você possa vir e estar com a gente aqui, em nome de Jesus. Então, irmãos, te peço que nos ajude em oração. Na sexta-feira, que eu vou fazer o primeiro dia, vamos chegar um pouquinho mais cedo, para dar uma organizada de tudo. Se você puder chegar aqui, está marcado para as 19 horas, né? 19 horas, se você puder chegar aqui umas 18 horas, se tiver alguma coisa para fazer, tiver algo, te peço para nos ajudar aqui. Amém? Graças a Deus, no mais esteja intercedendo por nós, em nome de Jesus Cristo. Peço que você não falte, que você esteja aqui. Nós vamos estar sexta, sábado e domingo. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Não vamos esquecer, irmãos, de estar orando pelos irmãos que estão enfermos, os irmãos da igreja. O pai do vovô Valdinei está em casa, mas carece das nossas orações. Amém? Então, te peço que esteja orando por irmão Vantuíro, o pai do Valdinei, esteja intercedendo, ajudando em oração também, em nome de Jesus Cristo. A minha tia também, Maria do Carmo, já acabou a sessão de quimioterapia, mas esteja orando para ela também. Esteja orando também pelos da sua casa. Esteja intercedendo pela sua casa, pelo aquele que você quer bem, em nome de Jesus. Amém? Senhor, meu Deus, amado Pai, no Teu nome, Jesus Cristo, nós agradecemos a Ti por essa noite. Pedimos ao Senhor, ó Pai amado, que, ó Deus, entregamos a semana em Tuas mãos, a semana começa amanhã. Sabemos, ó Pai Santo, que tudo está em Teu controle, ó Pai. Mas pedimos ao Senhor que, ó Deus, nos fortaleça, ó Pai, seja notícia ruim, notícia boa que nos acometa essa semana. Sabemos, ó Pai, que está em Tuas mãos, ó Pai amado. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que abençoe, Senhor bendito, essa conferência que vai ter, ó Pai amado. Que o Senhor, ó Pai amado, seja conosco, ó Pai Santo. Ó Deus, de nós mesmos não podemos fazer nada. De nós mesmos nós não temos nada para oferecer, ó Pai. Pedimos, ó Pai amado, que o Senhor, ó Pai, esteja conosco, ó Pai, nos abençoe. Abençoe aqueles que virão, ó Pai. Tira todo empecilho, aqueles que desejam vir, ó Pai, muitas vezes não conseguem. Pai amado, e quanto a nós, ó Pai amado, ajuda, ó Pai, no nosso entendimento. Ajuda-nos, Pai amado, no nosso ânimo. Seja conosco, ó Pai Santo. Abençoe o Giovanni, ó Pai amado, que vai estar conosco aqui no sábado. Abençoe a esposa dele, ó Pai amado. Toma em Tuas mãos, ó Deus. Senhor bendito. Abençoe os irmãos que nos escutam, ó Deus, pela internet, ó Pai, que nos assistem. Toca, ó Pai amado, na casa deles. Abençoa a casa deles, ó Pai. Abençoa a vida deles, meu Deus. Nós te pedimos, meu Deus, que eles sejam fortalecidos na Tua palavra somente, Pai amado. Ó Deus, abençoa, Deus, os enfermos da igreja, o irmão Mantuíro, ó Pai amado, a Maria do Carmo, Pai Santo. Ó Deus, cada um, Senhor bendito, que nós não sabemos ou não lembramos aqui, ó Pai, estenda as Tuas mãos, nós te pedimos, meu Deus. No nome de Jesus Cristo, ó Pai amado, nós entregamos, ó Pai, em Tuas mãos as nossas vidas, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o Teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o Teu rosto, te dê a paz. Deus te abençoe, em nome de Jesus.